Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar uma verdade que parece quase um segredo sobre um dos temas que mais causa calafrios em quem está aprendendo inglês: os verbos. Se prepara, porque o que vamos ver aqui tem o poder de mudar completamente a forma como se encara esse assunto. Para começar, dá uma olhada nesse número, 73. Em português, um único verbo, um só, pode ter até 73 conjugações diferentes. 73 é um número que mostra bem a complexidade do nosso idioma, né? Agora, pare e pensa comigo. E se toda essa complicação, essa montanha de conjugações que a gente conhece, simplesmente não existisse em inglês? E se o sistema fosse, sei lá, absurdamente mais fácil? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. E a resposta começa aqui. A gente vai fazer uma comparação que, olha, é bem chocante e deixa essa diferença entre os dois idiomas muito, muito clara. De um lado está lá o português, com suas até 73 conjugações por verbo. Do outro, o inglês, com aquele belo ponto de interrogação. Qual será o número que vai aparecer ali? Tenta dar um palpite aí. E aqui está. A resposta é 5. É isso mesmo, não tem erro de digitação não. Um verbo principal em inglês, aquele verbo que carrega o significado, a ação da frase, tem no máximo 5 formas diferentes, em todo o idioma. Apenas 5. Tá, mas como assim só 5? Como isso é possível na prática? Vamos entender agora o mecanismo por trás dessa simplicidade toda. E o mais incrível é que essa regra vale para tudo, não tem exceção para verbo principal. E essa descoberta, essa organização que simplifica a vida de um jeito incrível, foi estruturada e apresentada em 2011 pelo professor Edi Costa. É essa a base que a gente está usando para entender tudo isso. Primeiro, vamos dar uma olhada nos verbos regulares. O nome já diz tudo, né? Ele segue uma regra bem previsível. Para formar o passado, é só adicionar ed no final. Vamos usar como exemplo o verbo work, que significa trabalhar. E aqui estão as 5 formas. Olha só que simples. Tem o work, a forma base, works, que é aquela que a gente usa com he, she e it no presente, working, o gerúndio que termina em ing, e por último, worked, que serve tanto para o passado simples quanto para o particípio passado. Pronto, acabou. Aí alguém pode pensar, ok, entendi. Mas e os verbos irregulares? A pegadinha deve estar aí, né? Será? Bom, os verbos irregulares são aqueles que não seguem a regrinha do ed. Eles têm formas próprias. Vamos pegar como exemplo o verbo take, que é pegar ou tomar. E a surpresa continua. Mesmo sendo todo diferentão, o verbo take também tem só 5 formas. Olha lá, take, takes, taking, e aí as duas formas que realmente mudam. Took para o passado e taken para o particípio. A estrutura, o esqueleto de 5 formas continua exatamente o mesmo. O sistema não quebra. Certo, o sistema é simples, isso ficou claro. Mas e daí? Por que essa informação é tão, mas tão poderosa? É aqui que a gente descobre o verdadeiro impacto disso tudo no processo de aprender inglês. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a fundação da gramática dos verbos em inglês é incrivelmente simples. O foco não é mais decorar dezenas de conjugações, mas sim memorizar apenas 5 formas para cada verbo. E saber disso é fundamental, sabe por quê? Porque são exatamente essas 5 formas que vão se combinar com os 19 verbos auxiliares do inglês para criar todos os tempos verbais. Dominar essa base é o pré-requisito para o próximo passo, que a gente vai ver numa próxima análise. Essa frase aqui diz tudo. Dominar essas 5 formas não é só uma dica, não. É o pilar, é a fundação em cima da qual todo o conhecimento sobre tempos verbais em inglês vai ser construído. É o verdadeiro ponto de partida. E a gente termina com essa reflexão. Saber que o sistema é, na sua essência, simples em vez de complexo, muda a abordagem de intimidação para capacitação. Então, fica a pergunta no ar. Como essa nova perspectiva pode acelerar a jornada de aprendizado do inglês a partir de hoje?